Olá, boa noite. Está no ar o Rede TV News. Olá, boa noite. Você é sempre muito bem-vindo. Banco Central libera novo sistema para consulta a valores esquecidos por contribuintes em bancos. Jair Bolsonaro embarca com destino à Rússia. Encontro com o presidente Vladimir Putin deve acontecer na quarta-feira. E hoje você vai ver também. Homem suspeito de matar torcedor palmeirense é transferido para presídio em Tremembé, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o suspeito atua desde 2013 como agente de escolta e vigilância na penitenciária feminina do Carandiru, na zona norte da capital paulista. Regras para entrar no país ainda causam transtornos e dúvidas em passageiros. Eu até achei desnecessário fazer aqui, porque a gente já tinha sido testado para embarcar lá nos Estados Unidos. Começou a funcionar hoje o novo site do Banco Central para consulta de valores esquecidos em contas bancárias. A estimativa é que existam 8 bilhões de reais para serem devolvidos. Para consultar, basta entrar no site valoresareceber.bcb.gov.br, fornecer o CPF ou o CNPJ, se for empresa, e também a data de nascimento. Na própria página do Banco Central, há um link que direciona para a pesquisa. Se houver dinheiro esquecido em alguma conta, será informada a data para um novo acesso. É muito importante anotar essa data. Somente nesta segunda vez é que o cliente saberá quanto tem a receber e poderá pedir o resgate. Os clientes vão precisar se cadastrar e usar o login e senha do sistema gov.br. O Felipe fez a consulta e terá de esperar até o dia 15 de março para saber quanto e onde o dinheiro estava esquecido. Eu já passei por vários bancos, né, e com contas encerradas também. Vai ver que eu esqueci em algum deles algum valor que eu não sei de onde, para onde e quanto é. O Banco Central também disponibilizou um vídeo no YouTube com orientações aos clientes e alerta para possíveis tentativas de golpes. O Banco Central não vai enviar mensagem para o seu celular, não vai mandar e-mail para você e muito menos te ligar para dizer que você teria direito a receber algum valor. O BC também não tem empresa representante, ninguém que atue em nome dele para facilitar a consulta, desbloquear o resgate ou qualquer outra coisa. Este é o segundo sistema montado pelo Banco Central para consultas de possíveis valores esquecidos em contas. Na primeira vez, 8.500 pessoas resgataram cerca de R$900 mil. Foi preciso criar um site exclusivo para o serviço por causa do grande número de acessos. A estimativa é que 24 milhões de pessoas tenham dinheiro a receber e que existam 8 bilhões de reais esquecidos em contas. Nesta primeira fase, o Banco Central liberou 4 bilhões de reais. Por isso, uma nova consulta deverá ser aberta em maio, disponibilizando os outros 4 bilhões. A instituição orienta quem não tinha nada a receber agora a fazer uma nova pesquisa. O Felipe nem sabe quanto vai receber, mas já sabe o que vai fazer com o dinheiro. Pagaria a conta, certeza. Tem jeito. Nós vamos agora ao vivo a Brasília. O presidente Jair Bolsonaro embarcou no início da noite de hoje para a Rússia. É a repórter Mônica Vieira quem conversa conosco agora. Mônica, boa noite, seja bem-vinda. Não é a primeira viagem de Bolsonaro à Rússia, nem o primeiro encontro dele com Putin. Qual a principal pauta dessa viagem? Olá, boa noite para todos que nos acompanham. Olha, o presidente, o Jair Bolsonaro, embarcou por volta das 6 horas da tarde e eles vão tratar de negócios. A viagem, segundo a presidência, era para tratar desses negócios entre os dois países. Esse é o terceiro encontro entre Bolsonaro e Vladimir Putin. O último foi em 2019, quando o presidente russo esteve no Brasil. Na ocasião, Putin convidou o líder do executivo brasileiro para que fosse até a Rússia. O encontro entre eles deve acontecer na próxima quarta-feira. A comitiva brasileira vai contar com 7 empresários que farão reuniões de negócios. Apesar do clima de tensão entre Rússia e Ucrânia, Bolsonaro afirmou que a viagem será de grande importância para defender os interesses do Brasil. Hoje pela manhã, Bolsonaro conversou com os apoiadores no Palácio da Alvorada e falou sobre a viagem. O presidente disse que o momento é delicado e que torce pela paz. Vamos acompanhar. Até uma viagem à Rússia, né? Sabendo do momento difícil que existe ali naquela região. Temos negócio com eles, comerciais.
Em grande parte, o nosso agronegócio depende dos fertilizantes deles. Temos assuntos para tratar sobre defesa, né? Sobre energia, muita coisa para tratar. E o Brasil é um país soberano. Vamos torcer pela paz lá, que tudo certo. Desde dezembro, passageiros de voos internacionais que desembarcam no Brasil precisam ter em mãos o comprovante de vacinação e o teste negativo para a Covid-19. Os documentos devem ser apresentados antes do embarque. Mas muitas pessoas estão sendo obrigadas a mostrar a documentação também ao chegar no país, uma exigência que tem causado confusão nos aeroportos. Esse professor universitário veio com a família dos Estados Unidos. Depois de passar por todo o protocolo da Covid para viajantes lá, teve que repetir tudo ao desembarcar no Brasil. Eu até achei desnecessário fazer aqui, porque a gente já tinha sido testado para embarcar lá nos Estados Unidos. Além de um documento da Anvisa, precisou de estar negativo o teste de Covid, precisou ter a vacina também. Esse engenheiro também precisou reapresentar toda a documentação ao chegar no país. O mais importante ou é o PCR, que você tem que fazer 3 dias antes, ou o instantâneo, né, que chama, foi o meu caso. Eu fiz um dia antes, deu negativo, eu pude entrar. Comprovante de vacinação te cobraram? Também, me cobraram o comprovante assim que eu entrei no Brasil. Cobrança que tem causado confusão nos aeroportos. Isso porque, de acordo com a portaria publicada pela Anvisa, o teste negativo para a Covid-19 e o comprovante de vacinação devem ser apresentados às companhias aéreas somente antes do embarque, sem a necessidade de mostrar documentos ao entrar no país. E existem algumas exceções para o passaporte da vacina. De acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal, não precisam apresentar o documento pessoas que tenham contraindicação por razões médicas, as não elegíveis para imunização pela faixa etária, os viajantes vindos de países em que não haja vacina disponível por razão humanitária excepcional e brasileiros e estrangeiros residentes. Nesses casos, na chegada ao Brasil, os viajantes devem cumprir quarentena por 14 dias no endereço de destino registrado na declaração de saúde. Essa quarentena pode ser interrompida com a apresentação de resultado negativo do RT-PCR ou teste de antígeno a partir do 5º dia, desde que a pessoa esteja sem sintomas. Para o desembargador aposentado Ivan Sartori, o controle da movimentação nos aeroportos pode existir, mas é preciso respeitar a Constituição. Essa exceção não existe na nossa Constituição. A gente tem lá o artigo 5º, inciso 15, que é a liberdade de ir e vir, principalmente se tratando de brasileiro. O artigo 12, que nenhum desses artigos impõe qualquer restrição a esse trânsito de brasileiros que são livres para ingressar no país sem qualquer condição. Então é preciso conciliar a Constituição com essas exigências ou com esses protocolos que nós temos que ter aí para a Covid. Vamos agora aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 23.969.000 pessoas se recuperaram da doença. Outros 2.930.000 estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 638.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. O Brasil comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, época de modificações sociais, políticas e econômicas. O movimento paulista marcou para sempre a cultura brasileira. Veja na reportagem de Arthur Neves. O modernismo foi um movimento artístico do início do século passado que buscou modificar as tradições culturais da época, deixando os padrões de lado. O cenário escolhido para a inovação artística brasileira foi o Teatro Municipal de São Paulo, na época palco dos eventos realizados pela elite da capital paulista. Por essas escadas caminharam importantes e inovadores artistas, pintores, músicos, escritores. Em cada canto do Teatro Municipal de São Paulo existe uma lembrança da Semana de Arte Moderna de 22. A cidade nunca viu tanto jovem reunido
capaz de fazer tanto barulho. Esses jovens são os responsáveis pela emancipação da cultura brasileira. A Semana de Arte Moderna e o próprio modernismo propuseram novas formas de encarar a presença negra na história brasileira, o papel do indígena, mas não tinha nenhum negro e nenhum indígena ali, né? Com exceção do Mário de Andrade, né? Que é a grande figura e era um homem negro, um intelectual negro. A maior parte do grupo eram de pessoas brancas ligadas de alguma forma a essa elite que criou esse espaço. Tudo isso faz ainda mais sentido quando se caminha pelos corredores de outro espaço cultural da cidade, a Pinacoteca. Cerca de 130 trabalhos de artistas ligados à Semana de Arte Moderna estão expostos aqui. No acervo, obras de Di Cavalcanti, a pintura Amigos, de 1921, que retrata os laços de amizade entre o autor da obra e dos escritores Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Tem também Anita Malfatti, com a obra Tropical, que representa uma mulher de cor de pele miscigenada, a cara do Brasil da década de 1920. Por falar em A Cara do Brasil, Cândido Portinari observava que o brasileiro nato era uma mistura de raças. Haja vista que 12 anos depois da Semana de Arte Moderna, o pintor apresentou ao mundo a obra Mestiço. Já a pintora Tarsila do Amaral, uma das artistas brasileiras mais conhecidas fora do país, quis explorar as florestas do Brasil e as figuras humanas que aparecem distorcidas. Uma espécie de negação dos padrões europeus, um olhar mais nacional. O modernismo trouxe exatamente isso, essa possibilidade de inovar. Foi um processo aí que começou lá em 1917 com a exposição da Anita Malfatti, né, que causa aí uma série de discussões sobre essa possibilidade de ruptura com a arte acadêmica. Acho que a gente pode dizer que a arte brasileira ficou mais brasileira. Para quem estuda a arte, como é o caso da Laís, a Semana de Arte Moderna continua a fazer sentido. A mesma ideia que eles tinham de olhar para o Brasil e representar o Brasil é o que eu acho que a gente precisa no momento que a gente está vivendo aqui. Pensar no que a gente está precisando. E olhar para o seu tempo é diversificar suas linguagens, diversificar seus públicos e oportunizar o acesso à cultura e ao patrimônio que são da cidade, né? De todo brasileiro, de todo paulistano. E acho que o teatro está em pleno diálogo com isso, com o legado, esse legado maior da Semana de 22, que é a pluralidade, que é a diversidade. Quanta riqueza cultural, né? E pensar que o registro do primeiro trânsito congestionado em São Paulo foi feito exatamente nesse dia, na noite de lançamento da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo. Poucas dezenas de carros tentando chegar nessa festa, entre 20 e 30, segundo alguns estudiosos. Muitas curiosidades desse momento histórico tão importante do Brasil. E vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Estão preparados para o calor que vai fazer essa semana? As temperaturas ficam acima dos 30 graus de norte a sul do Brasil. Amanhã deve chegar aos 37 em Boa Vista, 32 em Cuiabá e antes das pancadas de chuva no Rio de Janeiro, a máxima é de 31 graus. Terça-feira, com sol de rachar e calor nessas capitais aqui, olha. Campo Grande com 34 graus, Maceió 33, o sol brilha forte o dia todo também lá em Porto Alegre, onde a máxima é de 30 graus. E o tempo fica assim, mais aberto e firme nessa área mais clara aqui entre o sul do Brasil, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Na capital paulista, amanhã a gente até tem um aumento de nuvens, tá? O sol aparece entre muitas nuvens, tem possibilidade de chuva, mas é uma chuva muito fraca, isolada em alguns pontos aí da capital paulista. A situação é bem parecida lá em Florianópolis, onde amanhã o tempo até fica um pouco mais fechado, na quarta-feira abre mais, tá? E a máxima é de 29 graus. A chuva só deve aparecer para valer mesmo amanhã nessa área mais escura do mapa, pegando áreas do interior do Nordeste, todo o norte do Brasil, Centro-Oeste, mais uma vez o Sudeste do Brasil, que vem sofrendo aí com os últimos temporais. A gente vai ver imagens da Serra Capixaba, onde choveu tanto no final de semana que formou uma cachoeira na
BR-262. Parte da via precisou ser interditada por causa de um pequeno deslizamento, um perigo aí enorme, né, para os motoristas, tá? Bom, amanhã a chuva vai ser mais intensa, forte, né, e fica mais concentrada nessa área escura aqui, pegando áreas do norte e também do Mato Grosso. Ainda assim, é alto o risco de deslizamentos e transtornos em Minas Gerais e Espírito Santo, porque como já choveu muito, o solo está bastante encharcado, então qualquer chuvinha pode causar aí um novo acidente. É o caso de Belo Horizonte, onde a chuva até perde força nos próximos dias, mas ainda assim ela deve aparecer. Portanto, atenção aí para as áreas de risco e de encosta. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você, até amanhã. Tchau, tchau. E os temporais dos últimos dias ainda fazem vítimas, né? Subiu para 26 o número de mortos em Minas Gerais. O registro mais recente é o de uma mulher que teve o carro arrastado por uma correnteza. Lucimar da Silva Pinto, de 52 anos, estava sozinha quando foi surpreendida pela força da água. Ela passava por uma ponte na zona rural de Cataguases, na zona da Mata Mineira. De acordo com os bombeiros, Lucimar chegou a sair do veículo, mas foi levada pela correnteza e acabou morrendo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o volume de chuva registrado na região nas últimas horas foi de 70 milímetros. 79 pessoas estão desabrigadas na cidade. Em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, um carro também foi arrastado pela enxurrada na tarde de ontem e só parou ao bater em uma ponte. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em Porteirinha, no norte de Minas, 9 pessoas foram resgatadas de uma cachoeira depois que uma tromba d'água elevou o nível de água rapidamente. Elas ficaram ilhadas em uma pedra. O helicóptero dos bombeiros fez o resgate. Ninguém se feriu. Os mais de 300 bezerros que foram resgatados em situação de maus tratos em Cunha, no interior paulista, podem ter sido utilizados na aplicação de golpes financeiros. É o que a Polícia Civil de São Paulo está investigando. A suspeita é que o dono da fazenda fazia parte de um esquema de pirâmide. Ele usava as redes sociais para oferecer investimentos nos animais com a promessa de lucro de 25% ao ano. Mas a situação era de total abandono. O responsável pelos bezerros foi multado em mais de R$900 mil e deve ser indiciado por crime ambiental. O agente penitenciário acusado de matar o torcedor palmeirense Dante Luiz após a derrota do time paulista foi transferido na tarde desta segunda-feira para o presídio em Tremembé, no interior do estado. Mais cedo, o corpo do torcedor foi velado e a cerimônia marcada por homenagens de membros da torcida. O agente penitenciário José Ribeiro Apóstolo Júnior, de 42 anos, passou a manhã no Departamento de Operações Policiais Estratégicas da capital paulista. Ele prestou um novo depoimento ao delegado do caso e afirmou ter agido em legítima defesa. No sábado, o agente acompanhava o jogo do Palmeiras, nos arredores do estádio do time, na zona oeste de São Paulo, conhecido por ser um reduto de torcedores. Após a derrota, uma confusão começou e o suspeito atirou contra o torcedor Dante Luiz, de 42 anos. Dante foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. E ele alega que duvidaram dele ser palmeirense. E aí, por conta disso, o início desse tumulto e por ele estar armado, ele acabou utilizando dessa arma de fogo para agir em legítima defesa. A prisão do agente foi convertida em preventiva. No começo da tarde, ele foi transferido para a penitenciária de Tremembé, na Grande São Paulo. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o suspeito atua desde 2013 como agente de escolta e vigilância na penitenciária feminina do Carandiru, na zona norte da capital paulista. Ele vai responder a um processo administrativo e, ao final das apurações, poderá ser expulso do quadro de servidores. O corpo do torcedor palmeirense Dante Luiz foi velado na manhã desta segunda-feira em Caieiras, na Grande São Paulo. Integrantes da torcida organizada do Palmeiras e familiares acompanharam a homenagem a Dante. Ele era um cara muito carinhoso, né? O pessoal gostava muito dele e tudo. O ex-jogador Marcos Assunção, que teve passagens por Santos e Palmeiras, lamentou nas redes sociais a morte do amigo de infância. Já no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, foi cremado hoje o corpo do torcedor do Palmeiras, Celso Wanzo, de 58 anos. Ele morreu no sábado depois de levar um soco do vizinho Emerson Ricardo Fiamengue, de 44 anos.
O agressor foi preso, chegou a pagar fiança de R$5 mil e foi liberado. Mas depois de ter a prisão preventiva decretada, se entregou à polícia. Câmeras de segurança registraram a execução de um comerciante que era também suplente de um vereador de Barueri, região metropolitana de São Paulo. As imagens mostram o comerciante Ronaldo Sumares, de 51 anos, em uma moto em frente à distribuidora de gás. Um carro branco se aproxima e para ao lado dele. O motorista saca a arma e dispara várias vezes. O comerciante foi atingido por pelo menos 5 tiros. Ele foi socorrido por vizinhos, mas não resistiu. Ronaldo Sumares foi candidato a vereador nas últimas eleições pelo PSC, sendo o segundo suplente. Ele também respondia pelo assassinato de uma advogada em 2010, em Mairiporã, na Grande São Paulo. 2 criminosos foram atropelados depois de terem assaltado 3 pedestres na zona sul de São Paulo. A dupla para a moto e começa a recolher os pertences das vítimas. Mas no momento da fuga, surge um carro em alta velocidade. Os ladrões são atingidos em cheio e jogados para o alto. O garupa desmaia. O outro aparece correndo de um homem que estava no carro. O atropelador seria o tio dos adolescentes que foram assaltados. Os bandidos foram hospitalizados e presos. Em Fortaleza, um ladrão se aproxima de moto para roubar uma mulher. Ele pede os objetos pessoais e a bolsa dela. A moça, então, usa um capacete para atingir o criminoso. Ela acerta 3 golpes nele, que foge assustado. Também em Fortaleza, um homem foi flagrado arrastando uma mulher pelos cabelos em uma avenida movimentada da cidade. Em seguida, ele volta ao carro. Ela ainda tenta conversar. Do outro lado, surge um homem reprovando a atitude dele. O motorista tenta atropelar o rapaz, que consegue escapar. O agressor desiste e vai embora. A placa do automóvel foi anotada e ele é procurado. Um vendedor de balas foi morto com um tiro em Niterói, no Rio de Janeiro. Um policial militar é acusado de fazer o disparo. A bala do meu primo custa 1,3 e 2,5. E a vida dele? Custa quanto? A gente quer saber aonde isso vai chegar. Jonathan não consegue acreditar na morte do primo. Iago Macedo de Oliveira Bastos, de 21 anos, foi morto com um tiro no peito no centro de Niterói, na região metropolitana do Rio. A família diz que ele estava na bilheteria das barcas vendendo balas. Foi abordar uma pessoa e a pessoa chamou ele de ladrão. E ele aumentou a voz para a pessoa e um policial que não tinha nada a ver, paisano, nada a ver, tomou as dores. E em vez de discutir com ele como sujeito homem, não, tirou a arma da cintura e deu um tiro e tirou a vida dele e saiu andando. Este vídeo foi gravado logo após o crime e mostra o PM que fez o disparo. É esse homem de calça vermelha, identificado como Carlos Arnaud Baldez Júnior. Nas imagens, ele parece que discute com um grupo de pessoas. O PM prestou depoimento durante toda a tarde aqui na Delegacia de Homicídios de Niterói. Em nota, a Polícia Militar informou que o agente atirou porque testemunhou um roubo. Ele teria tentado intervir, mas foi agredido por um dos envolvidos. A Delegacia de Polícia Judiciária Militar já acompanha o caso. Testemunhas e parentes de Iago também estiveram na delegacia. Minha filha com 1 ano sem pai, um absurdo isso, absurdo, tremenda covardia. A esposa contou que Iago estava vendendo balas para pagar a festa de 2 anos da filha, que seria no fim de semana. Eu não sabia que hoje em dia a gente oferecer bala é um crime, a gente está trabalhando, entendeu? Simplesmente o ser humano não quer comprar o doce, não é obrigado a ninguém, a gente trabalha, a gente sempre fala isso. Agora, um homem vir, sacar uma arma, que nem estava falando com ele, sacar uma arma e atirar a vida de um pai de família desnecessariamente, que mundo a gente está vivendo, que isso? Um grupo protestou contra a morte do rapaz em frente à estação das barcas. A Guarda Municipal de Niterói usou spray de pimenta para dispersar as pessoas. Elas ainda tentaram fechar algumas ruas do centro, mas foram acompanhadas de perto por PMs. 3 pessoas acabaram detidas.
Violência atrás de violência, não? Agora uma notícia de uma tragédia. Foi enterrado hoje, no interior de Minas Gerais, o corpo do menino que morreu após cair de um toboágua num parque aquático. O brinquedo estava em manutenção e a família alega que não havia sinalização adequada. O velório de Davi Lucas reuniu dezenas de pessoas hoje à tarde em Conselheiro Lafayette, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Durante a cerimônia de despedida, parentes e amigos participaram de um momento de oração. O menino de 8 anos morreu ontem no parque aquático. Ele só queria brincar. Ele não queria nem almoçar, ele estava tão empolgado que ele falou, mamãe, eu quero ir. E ele sempre foi um menino muito obediente, muito cativante, assim. No momento do acidente, Davi estava com o pai e o irmão mais novo. Ele pediu para ir ao banheiro e, como já tinha ido ao parque outras vezes, foi autorizado a ir sozinho. No caminho, viu o toboágua, conhecido como vulcão. O brinquedo estava interditado. Mesmo assim, o garoto conseguiu entrar e caiu de uma altura de 15 metros. O toboágua estava em manutenção, mas de acordo com a família do menino, não tinha sinalização adequada. A única barreira era uma fita. A criança subiu cerca de 100 degraus até a parte mais alta e, como o brinquedo estava sem água, não amorteceu a queda. Esta foto mostra que havia 3 escorregadores no local. O que Davi conseguiu ter acesso estava incompleto. Ele caiu dentro do toboágua seca até um certo ponto e caiu na prancha da manutenção, né? Que é o andaime que estava lá para o pessoal fazer a manutenção. E no ele cair, ele bateu na tábua e caiu e voou a 15 metros de altura. O garoto foi atendido inicialmente por guarda-vidas e levado pelo SAMU para o Hospital Municipal de Caldas Novas. Ele chegou a ser entubado, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Segundo a prefeitura da cidade, Davi teve várias fraturas e traumatismo craniano. O laudo da perícia feita hoje no local do acidente fica pronto em 10 dias. Testemunhas já começaram a ser ouvidas. Em nota, o grupo de Roma, que administra o parque aquático, lamentou o acidente e informou que presta solidariedade à família da criança. Disse também que a área estava completamente fechada com tapume e devidamente sinalizada para reforma e melhorias. Se não tiver uma gestão de risco em cada manutenção que for dada, vai morrer outras crianças. Porque como que uma criança transita dentro de um parque, sobe 100 e tantos degraus e ninguém vê? Um bebê foi encontrado dentro de uma caçamba de lixo em Cabo de Santo Agostinho, litoral sul de Pernambuco. A polícia ainda não tem pistas da família do recém-nascido. A bebê ainda estava com o cordão umbilical quando foi encontrada por um mecânico. Ele ouviu o choro da recém-nascida vindo de dentro de uma lata de lixo. Com a ajuda da polícia, a bebê foi levada ao hospital e encaminhada à maternidade, onde ganhou um nome e, claro, muito carinho. Desde ontem ela está realizando uma série de exames para saber se tem algum tipo de infecção. Começou o tratamento com fototerapia, porque mesmo com horas de vida ela já estava ictérica, mas ela está clinicamente bem, está bastante ativa. E nós já demos o nome dela de Aurora. Foi uma história que começou de forma ruim, trágica, mas tenho certeza que vai ter um desfecho lindo, porque desde ontem ela só recebe muito amor e carinho. Muitas mães, muitas avós apareceram dando bastante colo para a nossa princesinha. Segundo a equipe médica, a Aurora ficará internada por 10 dias em observação. Se os pais não forem encontrados, a bebê será encaminhada para um abrigo. A polícia investiga o caso. Pelé foi internado novamente no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O repórter Guilherme Lopes está em frente à unidade onde ele está internado e tem mais informações para a gente agora ao vivo. Boa noite para você, Guilherme. Qual é o motivo da internação do nosso rei do futebol? Olá, Augusto. Boa noite a você, a todos ligados com a gente. Pois é, Pelé retornou ao hospital para dar sequência ao tratamento contra o câncer de cólon. A informação foi divulgada ontem à noite pelo próprio Pelé nas suas redes sociais. Ele postou uma mensagem acompanhada de uma foto.
Nessa mensagem, Pelé escreveu que retornaria ao hospital para dar sequência ao tratamento. Ele estava bem-humorado e ainda disse que aproveitaria para acompanhar aqui mesmo do hospital a transmissão do Super Bowl na noite do domingo. Pelé foi diagnosticado com câncer de cólon em setembro do ano passado. Na época, ele fez uma cirurgia para retirada do tumor e depois deu sequência às sessões de quimioterapia para fazer o tratamento. Desde então, foram várias idas e vindas ao hospital. A última vez que ele esteve por aqui foi no dia 19 de janeiro para realizar exames de rotina. Desta vez, até o momento, a assessoria de imprensa do hospital não divulgou nenhum boletim médico sobre o estado de saúde do rei do futebol. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Saúde para o nosso rei. Obrigada, Guilherme. O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, recebeu a segunda prova da temporada da Copa HB20. E olha só quem deu melhor. A 50ª corrida da história da competição teve 3 novos vencedores. Na categoria Pro, Leonardo Reis levou a melhor. Ele largou na 2ª posição, mas assumiu a liderança após ultrapassar Alberto Catucci. Na Elite, Lucas Bornemann conquistou uma vitória apertada. Ele ficou apenas 3 décimos à frente de Edgar Colamarino, segundo colocado na corrida. E pela categoria Super, Léo Martins venceu pela primeira vez na Copa HB20. Thiago Rizzo cruzou a linha de chegada em segundo lugar. A próxima etapa da Copa HB20 será realizada nos dias 19 e 20 de março em Goiânia. E mais uma vez você acompanha as emoções dessa competição aqui na Rede TV. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma excelente semana. Boa noite.